pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje dia 31 de maio, nós celebramos aí o Dia Mundial Sem Tabaco. E por coincidência, o tema do meu TCC foi relacionado ao tabagismo. Então no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco para vocês sobre a atenção farmacêutica no processo de cessação tabagista. Bom, o tabagismo ele é definido como consumo de derivados do tabaco e ele é reconhecido pela OMS como uma doença crônica que apresenta relação significativa com as doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças são as doenças cardiovasculares, o diabetes, o câncer e as doenças respiratórias crônicas. O tabagismo é considerado o principal fator de risco prevenível para o desenvolvimento dessas doenças, tendo em vista que ele se relaciona com todas as doenças crônicas não transmissíveis. Quando a gente fala em dependência do tabaco, a principal substância que gera essa dependência é a nicotina, dentre as mais de 4.000 substâncias contidas no cigarro. E quando falamos da dependência, nós temos aí 3 tipos de dependência. Nós temos a dependência química, ou também chamada de dependência física, que está relacionada com a ação da nicotina. Então ela vai estar relacionada com os sintomas de abstinência sentidos pelo paciente após a diminuição da concentração de nicotina no sangue. Além da dependência química e física, nós temos a dependência psicológica, que consiste na idealização por parte do usuário quanto à necessidade da substância para se alcançar um estágio de equilíbrio, um estágio de bem-estar. Então esse paciente ele acaba só ficando bem após consumir um cigarro, certo? E por último, nós temos a dependência comportamental, ou também chamada de dependência do condicionamento, que é quando há uma associação do uso do tabaco ao comportamento do usuário. Então esse usuário ele acaba criando hábitos e associa o uso do tabaco a determinadas atividades do seu cotidiano. Um exemplo é um usuário que toda manhã, antes de tomar o seu café, consome um cigarro. Então, toda manhã ele vai consumir esse cigarro, até mesmo sem nem ter vontade de consumir esse cigarro. Então, isso é uma dependência de comportamental, de condicionamento. A avaliação da dependência do usuário, do tabagista, ela pode ser feita quantitativamente, através do teste de Fagerström, e qualitativamente através do teste de escala de razões para fumar. O principal teste que é utilizado para avaliar a dependência é o teste de Fagerström, que consiste em perguntas padronizadas que no final vão determinar um score de pontuação que vai de 0 a 10. E através desse score é que o farmacêutico ou o profissional de saúde vai avaliar se esse paciente tem um grau de dependência muito baixo até muito elevado. E isso vai ajudar esse profissional a determinar qual vai ser o tipo de abordagem que vai ser feita para realizar a cessação tabagista. Após ser feita essa avaliação do grau de dependência, o profissional de saúde, no caso o farmacêutico, vai avaliar então qual é o estágio motivacional desse paciente para iniciar o processo de cessação. E essa avaliação é feita através da roda de Prochaska. Essa roda de Prochaska ela possui 6 estágios de motivação, e aí o farmacêutico, o profissional de saúde, vai avaliar em qual desses estágios o paciente está para poder iniciar ou para poder dar continuidade ao processo de cessação. O primeiro estágio motivacional é o de pré-contemplação, onde esse usuário, esse paciente, ele não considera a possibilidade de mudar e ele não se preocupa com essa questão de mudar o seu hábito. O segundo estágio motivacional é o de contemplação, que é onde esse paciente ele admite que tem um problema e ele considera fazer uma mudança eventualmente. O terceiro estágio motivacional é o estágio de preparação, que é onde esse paciente ele inicia algumas mudanças, faz o seu planejamento, cria condições para mudar, revisando aí tentativas passadas.
O quarto estágio motivacional é o estágio da ação, que é onde o paciente, então, ele implementa essas mudanças, investindo tempo na execução dessa ação. O quinto estágio motivacional é o estágio de manutenção, que é onde, então, o paciente, juntamente com o profissional de saúde, dão continuidade ao trabalho iniciado pela ação para manter os ganhos e para evitar algum tipo de recaída. E o sexto estágio motivacional é o estágio de recaída, que é onde o paciente acaba tendo uma falha aí na manutenção, ele acaba retornando ao seu hábito e aí é que o profissional de saúde tem que entrar, no caso farmacêutico, né? O profissional, então, ele deve motivar esse paciente a reiniciar o processo de cessação, seja no estágio de contemplação, no de pré-contemplação, etc. Mas é importante que o profissional de saúde nunca julgue esse paciente que acabou retornando ao seu hábito, porque a gente sabe que dependência é uma coisa séria, né? Então, o papel do profissional de saúde, no caso o farmacêutico, é motivar esse paciente a retornar a um desses estágios motivacionais e reiniciar o processo de cessação novamente. Bom, em relação às intervenções para a cessação tabagista, nós temos aí as intervenções psicossociais, que abrangem aí o aconselhamento, materiais de autoajuda e abordagem cognitivo-comportamental, e nós temos o tratamento medicamentoso, que é um tratamento auxiliar à abordagem psicossocial. Dentro do tratamento medicamentoso, nós temos os medicamentos nicotínicos, também chamados de terapia de reposição de nicotina, e nós temos os não nicotínicos, representados principalmente pela bupropiona. O farmacêutico ele pode prescrever os medicamentos nicotínicos, né, que são os de terapia de reposição de nicotina, tendo em vista que esses medicamentos pertencem à classe dos MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Já os não nicotínicos são de exclusividade do médico. Somente o médico pode prescrever os medicamentos não nicotínicos. É claro que o tratamento medicamentoso, como eu já disse, é um tratamento auxiliar. Então, não são todos os pacientes que necessitam de um tratamento medicamentoso. Por isso é importante o score de Fagerström. Existem estudos que dizem que pacientes que tiveram um score de Fagerström entre 5 e 6 necessitaram de uma terapia medicamentosa. Então, tudo vai depender do grau de dependência do paciente, certo? Lembrando novamente, o tratamento medicamentoso é um tratamento auxiliar, ok? E tudo isso deve ser avaliado antes de iniciar o tratamento desse paciente. Bom, em relação aos resultados, os profissionais farmacêuticos eles estão aí numa posição privilegiada para fornecer o aconselhamento, né, e o apoio no abandono do tabagismo. As taxas de abandono elas variam de 12% a 46% em estudos envolvendo intervenção do farmacêutico. E isso é explicado porque o profissional farmacêutico, como muitas pessoas sabem, é o profissional de maior acesso, de mais fácil acesso à população. Então, é justamente por isso que essas taxas tendem a ser ainda maiores com o decorrer dos anos, com o decorrer aí do crescimento da farmácia clínica, por exemplo. Então isso tende a aumentar de acordo com os anos. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, então, eu coloquei uma imagem aqui mostrando aí os benefícios da cessação tabagista, né? Então, os benefícios eles podem ser sentidos pelo paciente após minutos sem a presença do cigarro. Então, após 20 minutos, a pressão arterial e a pulsação desse paciente voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais presença de nicotina no sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas, os pulmões desse paciente já funcionam melhor. Após 2 dias, o paladar e o olfato já começam a melhorar. Após 1 ano, o risco de doenças cardíacas
se reduz pela metade e, além disso, os pulmões recuperam a capacidade de se limparem sozinhos. E após 5 a 10 anos sem a presença do cigarro, o risco de doenças cardíacas é igual a de pessoas que nunca fumaram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Como vocês puderam perceber, os benefícios da cessação tabagista são inúmeros, né? Além desses que eu mostrei para vocês, existem muitos outros benefícios, né? É claro que a cessação tabagista ela não é fácil de ser feita, né? Você que é usuário, provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo e deve estar falando, mas não é tão fácil assim, eu já tive 5, 10, 15 recaídas e ainda assim não consegui, etc. Mas mesmo assim, não desista, procure um profissional, procure um farmacêutico, procure aí um profissional de saúde para que ele possa te acompanhar durante esse processo, para que você possa ter aí um sucesso nessa cessação tabagista, né? A cessação tabagista, ela não só vai salvar a sua vida, mas também vai salvar a vida das pessoas que te amam, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!